Ao longo das últimas quartas, nós temos falado sobre dons espirituais. E um dos desafios que temos, ou uma das respostas que acredito que alguns estão buscando, é saber qual é o seu dom espiritual. Então, eu espero em Deus que ao final ou ao longo dessa série de estudos, os irmãos consigam identificar os dons espirituais, os charismata que receberam do Senhor. No domingo passado, no culto pela manhã, eu falei sobre dom do Espírito, batismo no Espírito, e aí busquei apresentar ali qual é a nossa leitura. E é claro, uma interpretação, ou como o irmão Pedro ontem falou comigo, uma hermenêutica à luz das Escrituras e daquilo que a gente busca não distorcer o texto, não forçar o texto. E aí, os queridos que não estavam presentes, caso queiram saber sobre batismo do Espírito Santo, dom do Espírito Santo, ou derramamento do Espírito, acessem o culto do domingo passado pela manhã. E aí, ali eu busquei ali trazer com mais detalhes e mais profundidade qual é o entendimento à luz da nossa hermenêutica. Mas também fiquei pensando, irmã Amanda, e não houve possibilidade de interagir, né? Se os irmãos estavam entendendo aquilo que eu estava a compartilhar. Nos domingos, às vezes, é mais desafiador a gente fazer isso. Mas às quartas, eu tenho procurado ali pedir a ajuda dos irmãos, me dando esse retorno com dúvidas, perguntas ou até acréscimos. E fiquei pensando, irmão Dalmir, se realmente eu conseguir me fazer entender sobre a diferença. E aí já entra o segundo slide, que é qual a diferença entre dom do Espírito Santo e dons do Espírito Santo. Então, eu fiquei pensando, será que eu consegui me fazer entender realmente a diferença do charis e a diferença dos charismata? Então, charis é graça, é dom, e charismata, essa palavra no grego, né? Ela é plural, está no plural, então, dons de graça. E começa então tentando só recapitular, para ver se realmente eu me fiz entender essa diferença entre dom do Espírito Santo e dons do Espírito Santo. Não estou conseguindo projetar? Tá. Pois bem, dom do Espírito Santo. Essa expressão, ela está no singular, indicando apenas um. Então, segundo slide. Então, mais um. Isso, obrigado. Então, essa expressão, ela está no singular, indicando apenas um. Me permita a redundância, mas é para reforçar. Se é no singular, é um, né? E aí, queridos, seu significado não é alguma coisa que o Espírito Santo dava ou dá. Por isso que eu fiz questão de reforçar. Não é algo que o Espírito Santo vai dar a uma pessoa, vai conceder a uma pessoa. E sim, o próprio Espírito Santo oferecido como dádiva a quem aceitasse ou a quem aceita a Jesus como seu Salvador. Então, essa é a definição. Pastor, mas é a única? Não, mas toda definição sobre dom do Espírito Santo, ela tem que ter mais ou menos esse formato aí. O texto a gente pode até mudar, encurtar alguma coisa, mas a ideia tem que ser essa. Isso é dom do Espírito Santo. Então, é o próprio Espírito Santo que recebemos no momento da nossa conversão. E aí entra toda aquela questão de batismo do Espírito Santo e derramamento do Espírito que nós vimos no domingo passado. Um texto que ajuda a gente a reforçar
o que eu estou apresentando para os irmãos, está lá no livro de Atos, capítulo 2. A maioria dos textos, Sandro, eu vou usar a ARA, tá? Só um texto, se eu não me engano, que eu vou usar a NVT, mas aí eu aviso antes. Eu sei que você gosta de nos abençoar projetando. Atos capítulo 2, verso 38 e 39, por favor. Diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Verso 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. E nós vimos até essa noção do que estão longe, e nós nos enquadramos desses que estão longe, que na verdade são gentios, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, aqui está um texto que vem a dar embasamento para entendermos que dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo passando a habitar na vida de uma pessoa que teve a experiência de conversão. Diria momentaneamente. Então isso é dom do Espírito Santo. É o charis. Agora, os charismata, o que seria dons do Espírito Santo? Tem uma diferença. E eu diria que é bem grande. O que significa, então, dons do Espírito Santo? Está também no slide. Diz lá, é um presente de Deus, é a capacidade dada por Ele ao ser humano salvo por Cristo para execução de uma tarefa específica. Então, os dons do Espírito Santo são dados àqueles que já são salvos. Então, é uma capacidade dada àquele que teve uma experiência real e pessoal com Jesus Cristo. Aí, para o meu coração ficar em paz, dúvidas, perguntas, acréscimos? Entenderam a diferença de dom do Espírito Santo? É o próprio Espírito Santo. E aí já, só reforçando o que nós vimos no domingo passado, no culto da manhã, na verdade, dom do Espírito Santo é sinônimo de batismo do Espírito Santo, que é sinônimo de derramamento do Espírito. Então, isso é o dom do Espírito Santo, charis. Charismata, os dons do Espírito Santo. É uma capacidade dada pelo Espírito Santo ao ser humano salvo por Cristo, ou uma capacidade dada por Deus ao ser humano que teve uma experiência com Cristo. Pedro, ou Manuel, ou Arboês, dúvidas, perguntas ou acréscimos? Tranquilo? Quase? Fale agora ou daqui a pouco? Por favor, porque eu lhe perguntei, porque eu sei que você não tem dificuldade em interagir, e porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos, e aí por isso que eu vou tentar tirar. Fale aí. O Pedro está perguntando se os apóstolos tinham todos os dons. Não. Até porque, Pedro, daqui a pouco nós vamos ver que os dons têm categorias e tem muito a ver com o que a Amanda me perguntou e a Patrícia também perguntou no finalzinho, na quarta passada. Até porque seria, talvez, assim, muito perigoso tentar limitar todos os dons que o Espírito Santo ou todos os dons que Deus nos concede através do Espírito Santo,
apenas uma pessoa e apenas ao que está registrado na Bíblia. Porque nós vimos logo no primeiro estudo que temos 4 passagens neotestamentárias, é claro, que falam sobre os charismata, falam sobre os dons do Espírito Santo. Somando ali aqueles dons, dá mais ou menos 53. Mas aí, Ale, será que só se limita a esses 53? Eu não vou trilhar por esse caminho, porque eu acho perigoso. Então, e também entendo que os apóstolos não receberam todos os... Isso fica claro ao longo da nossa caminhada, porque daqui a algumas semanas nós vamos pegar cada bloco desses 4 textos que nós temos no Novo Testamento e vamos ver, por exemplo, a ideia de apóstolo. Qual é a ideia de apóstolo no Novo Testamento? Qual é a ideia de profecia? Qual é a ideia de dom de línguas? Hoje eu espero chegar aqui em dom de língua. Já quero dizer que não termino hoje dom de línguas, que talvez seja uma das grandes questões aí que estão na mente dos irmãos. Essa leitura que nós temos com relação aos nossos irmãos pentecostais. Falar em pentecostal aí tudo questão de terminologia, né? Por quê? Se ser pentecostal é crer na manifestação que houve em Pentecoste, então nós somos pentecostais, porque também nós cremos. Por isso que eu estou tentando caminhar à luz das terminologias e fazer essa fronteira, ou deixar isso muito claro. Porque, quer ver um exemplo? Alguém vai dizer assim, você é da igreja batista? Sim, sou da igreja batista. Sua igreja é tradicional ou renovada? Aí, irmãos, bom, eu já tenho dificuldade e respeito quem quer fazer essa divisão, não há problema. Mas eu tenho dificuldade com essa questão de dicotomia, de tradicional renovada. Aí sabe o que eu pergunto? Sabe o que eu faço quando alguém me pergunta? Aí fala assim, pastor, está se esquivando. Não, eu pergunto para essa pessoa, qual é o seu conceito de tradicional e qual é o seu conceito de renovada? Porque se eu falar, não, minha igreja é tradicional, mas o conceito que eu tenho de tradicional não necessariamente é o mesmo conceito que o irmão Adelino tem de tradicional. Quer ver um exemplo? Tem umas pessoas, e a maioria das pessoas entendem que ser uma igreja batista tradicional é uma igreja que se enquadra num tipo de liturgia, onde não se bate palmas, onde é muito mal visto dar um glória a Deus, um aleluia, onde os cânticos têm um ritmo mais devagar, não é? Aí renovado, é que dá glória a Deus, é que bate palma, é que tem liberdade para dar um glória a Deus e um aleluia, é que tem instrumentos elétricos, é uma liturgia em que sua igreja é tradicional porque só canta hino. Sua igreja é renovada porque só canta cântico. Entenderam como é importante a gente caminhar entendendo a liturgia? Por isso que eu pergunto. Aí, pastor, é o quê? Aí Persídio vai me perguntar. Eu falei, Persídio, o que você entende de tradicional? Porque dependendo, a minha igreja pode ser os dois. Pode ser tradicional e pode ser renovada. A minha igreja pode ser pentecostal. Se um dos princípios ou uma das características para se denominar uma igreja pentecostal é crer na manifestação do Espírito em Pentecostes, é claro que não é a única, eu sei que os nossos irmãos pentecostais têm outra, mas uma delas é essa. Dizer que aquilo não existe mais, não vão ouvir, na minha concepção. Tá bom? Pedro, vai lá. Não, pode ser... Dons de revelação. Então, Pedro, eu vou te pedir, porque... Vai lá. Bom, eu não vou responder essa pergunta, porque eu gostaria de construir essa resposta com você
quando nós caminhar, eu já tenho ela aqui, mas eu quero um processo, a gente está no processo de construção. Mas agora, irmãos, olha só, deixa eu me fazer melhor entender, porque eu gostaria para a gente caminhar, porque algumas dúvidas, elas serão respondidas ao longo da nossa caminhada. Eu gostaria de saber, Isaurinha, se os irmãos têm dúvida com relação a dom do Espírito Santo e dons do Espírito Santo, porque essa foi minha preocupação, em me fazer entender e deixar bem diferenciada o que é, ou deixar bem claro o que é dom do Espírito Santo e o que é dons do Espírito Santo. O que é charis, o que é os charismata. Tem alguém com dúvida com relação a isso? Fale, Isaurinha. Sim. Não. Se, na verdade, os charismatas, exato. Porque todo cristão, ele tem os dois, na verdade. Ele tem, porque o dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo, habitando a pessoa. É isso que é importante. Então, o dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo que passa a habitar na pessoa que teve a experiência de conversão. Por exemplo, domingo, ao término do culto, a irmã me falou, mas no Antigo Testamento, eu não sei se foi o Pedro também que me perguntou, diferentemente no Antigo Testamento, que o Espírito Santo habitava em uma pessoa por um determinado momento, para uma determinada função. Por exemplo, Sansão é um dos exemplos. E outros homens, né? E mulheres também. Saul e Sansão, olha, o Pedro... Então, tanto é que Davi vai escrever um salmo dizendo, não retires de mim o teu espírito. A luz, é claro que a gente entende a licença poética quando a gente canta esse salmo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável, não retires de mim o teu espírito. Opa, se a gente for pegar ali, literalmente, a gente precisa ajustar isso, porque a partir de Pentecostes, não há possibilidade do Espírito Santo sair. Porque aí entra o que o irmão Dalmi me perguntou no primeiro estudo. Olha só como uma coisa vai ligando a outra. Que foi a questão da salvação, se o crente perde ou não. O que eu já tinha antecipado para ele, e em algum momento eu vou fazer esse estudo mais detalhado, é que uma vez salvo, sempre salvo. Porque senão seria até estranho. Só salvo. O Espírito está aqui. Perdi a salvação, o Espírito saiu. Ganhei a salvação de novo, o Espírito entrou. É até meio engraçado e estranho. Entendeu? Então, nesse sentido, o dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo que passa a habitar em nós. Agora, os dons do Espírito Santo são capacidades dadas por Deus para uma série de finalidades, que é o que a gente vai ver aqui, para que servem os dons. Dúvidas, perguntas, acréscimo, meu coração ficou em paz. Pelo menos que eu acho que eu me fiz entender a questão do dom do Espírito Santo e dons do Espírito Santo. O Espírito Santo também estava me guiando, né? Porque eu falei, será que eu me fiz entender? Será que... Até aí, eu acredito que seja tranquilo. Pois bem, nós também vimos na semana passada e retrasada para que servem os dons espirituais. E aí nós falamos que os dons são para edificação e maturidade da igreja, os dons são para serem usados fielmente e em amor. É até aquela questão, né, uma questão de ordem lógica, se a gente não estiver usando, será que a gente não está sendo infiel? Aí trouxe uma inquietação ao coração da Amanda, mas aí eu espero que o coração dela esteja em paz, né? Mas também vimos que os dons espirituais
são dons da soberania de Deus, porque Deus que dá. Aí entra a questão que a gente volta naquele texto, mas nós vimos que Paulo vai dizer aos Coríntios para eles buscarem os melhores dons. E aí nós vimos qual é a ideia ali de melhores dons. São os dons mais úteis. E aí entra o João, que é da área de ensino, e aí eu perguntei a ele, João, qual seria o dom que mais edificaria a igreja? A questão do ensino. Então, é nesse sentido que Paulo está falando. E falei para os irmãos que as cartas de Paulo à igreja de Corinto são cartas que, em alguns momentos, ele usa de profunda ironia. Provavelmente, semana que vem, se assim Deus permitir, a gente vai trabalhar os textos que falam que Paulo escreve à igreja de Corinto ligado aos dons. E aí, Pedro, ou Manuel, ou Arboês, né? Nós vamos ver de forma detalhada cada dom ali. Aí eu faço uma exegese de cada dom. Profecia, o que a gente tem? Apóstolo, mestre, tá bom? Continuando. Agora algumas lições. Isso só foi introdução e já levamos já quase boa parte. Mas aqui eu confesso que eu não tenho pressa. Eu quero é me fazer melhor entender e a gente construir respostas. Aí, irmãos, isso aqui não necessariamente você vai dizer, pastor, isso está na Bíblia? Não diretamente. Porque dependendo do autor ou dos autores que você estuda, eles podem usar uma outra terminologia. Mas os dons, eles podem ser divididos em duas categorias, que eu antecipei na semana passada, que seriam dons de manifestação e dons de motivação. Aí você pode perguntar, mas pastor, na Bíblia está lá, os dons de manifestação são esse, os dons de motivação são esse. E essa terminologia que eu estou usando, não necessariamente os estudiosos ou os teólogos vão usar, eles podem usar uma outra terminologia parecida. O que então, João, seria dons de manifestação? O que eu apresento para os irmãos aí? Os dons de manifestação, passa mais uma, Sandro, por favor. Os dons de manifestação são dons concedidos por um determinado momento para uma tarefa específica. Esses são que nós enquadramos como dons de manifestação. Por exemplo, curar enfermos. A gente pode ir até na época dos apóstolos. Pedro e João e Paulo curaram todos os enfermos que apareceram? Não. Expulsar demônios pode ser um dom dado em determinado momento para uma tarefa específica. Ressuscitar mortos, por exemplo, Paulo com Eutico. Paulo ressuscitou todos os mortos, mas o Eutico ele ressuscitou. Então ali ele recebeu algo de Deus para realizar aquela tarefa que Deus gostaria que fosse realizada. Então esses são os dons de manifestação, que entendemos que é concedido por um determinado momento ou um determinado tempo, que aí a gente não sabe, se eu não me engano, a Patrícia até que me perguntou, mas Deus tira? Essa foi uma pergunta também do irmão Dalmir. O fato é, eu compartilhei, volto a compartilhar aquela experiência, por exemplo, daquela missionária que estava num local e começou a falar outro idioma sem nunca ter estudado aquele idioma. Mas depois ela não conseguiu reproduzir aquela mesma façanha, entre aspas. A gente pode enquadrar como dons de manifestação. Eu vou caminhar mais um pouquinho, vou falar sobre dons de motivação, e aí depois eu abro para perguntas. Dons de motivação, que seriam então? São dons permanentes. São nossa parte no corpo de Cristo. Paulo não vai dizer lá na 1 Coríntios, capítulo 12, que a igreja é como o corpo de Cristo? E aí cada pessoa tem então a sua parte ali.
Então, os dons de motivação são esses dons que são permanentes. Agora, de antemão, não me perguntem, pastor, quais seriam então os dons que eu tenho de motivação e os dons de manifestação? Isso não é pergunta que se faço pastor, não, vou ficar bravo com você. Porque aí é uma questão muito de ordem pessoal. Mas poderíamos enquadrar como dons de motivação, profecia, servir, ensino, exortação, contribuir e etc. Dúvidas, perguntas ou acréscimos com relação... você que está escutando conosco online também. Caso tenha, sinalize para o pessoal do chat. Provavelmente eu não consigo responder hoje, mas eu respondo quando chegar até mim ao longo da semana. Dúvidas, perguntas ou acréscimos com relação a categorias de dons? Dons de manifestação e dons de motivação? Fale, João. Exatamente. O João está falando que na convivência do corpo, a gente vai percebendo e a gente vai se percebendo. Então, algumas questões. E algumas questões, Deus vai ver uma necessidade na igreja dele, no corpo dele. Ele vai me capacitar momentaneamente para realizar aquela tarefa ali, sem eu nunca ter ali nenhum resquício daquilo que eu estou fazendo no momento. Quando fala sobre dons do Espírito Santo e por isso que eu falei, não me pergunte sobre quais são os dons de motivação e manifestação, porque aí, irmãos, é muito arriscado querer limitar, enquadrar a ação do Espírito Santo, sabe? Então, igual eu tenho estudado alguns autores falam, esses dons não tem mais. Olha, eu tenho dificuldade de chegar a essa conclusão. Agora, quando alguém diz, olha, esses dons hoje têm muito pouca finalidade, é verdade, mas agora, não há mais esse tipo de manifestação, quem sou eu para querer limitar o Espírito Santo de Deus? Tá bom? Vejamos lá o texto de Romanos, capítulo 12. Porque aí, em Romanos 12, a gente tem o exemplo aí de dons de motivação. Aí, Sandra, eu vou na Nova Versão Transformadora. Se eu não me engano, é o único texto que eu vou ler na Nova Versão Transformadora hoje. Romanos capítulo 12, a partir do verso 3 até o verso 9. Diz assim: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Aí a minha sugestão é que você fique atento e, se quiser, marque o verso 4 e 5, porque diz assim, olha: da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Verso 6. Portanto, se você tiver a capacidade ou o dom de profetizar, faça de acordo com a proporção de fé que recebeu. Verso 7. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Agora, olha só o verso 9, que interessante. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente
ao que é bom. Aí, assim como nós vimos que os dons, eles devem ser usados fielmente em amor, e não é por acaso que entre 1 Coríntios capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 14, Paulo escreve um capítulo falando sobre o amor, porque a igreja de Corinto, mais uma dica para que vocês tenham melhor compreensão daquela carta, na maioria dos casos é um exemplo a não ser seguido. Já perceberam? A igreja de Corinto é um exemplo a não ser seguido. Por quê? Havia a divisão, havia ali a questão do incesto, né? E havia ali a questão do momento tão singular na vida da igreja, da celebração da ceia. Era um momento que se fazia mais divisão, porque quem tinha comia, quem não tinha não comia. Um momento de embriaguez. Então, quando a gente olha para a igreja de Corinto, e Paulo escrevendo aquela carta, que eu já disse aos irmãos que na minha leitura aquela carta foi banhada em lágrimas de tristeza, eles são um exemplo a não serem seguidos. Mas Paulo também aqui, quando escreve aos Romanos, no verso 9, depois dele falar desse bloco aí, de como o corpo de Cristo funciona e sobre os dons, ele vai dizer, olha, amem as pessoas sem fingimento. Ou seja, todos nós fomos presenteados com os charismata para serem usados fielmente em amor. Dúvidas, perguntas, acréscimos? Um silêncio sepulcral. Pois bem, eu estou com uma dúvida aqui. Se eu paro por aqui, ou se eu caminho com dom de línguas à luz do texto de Atos. Mas eu paro por aqui, irmãos, porque aí eu gostaria de investir, porque é um bloco, e aí esse corte, didaticamente, não vai ser tão produtivo. Mas na quarta-feira que vem, nós vamos falar de Atos capítulo 2, a partir do verso 1 e 13, que esse sim, já quero antecipar, né? Aí, igual novela, seriado que já dá o spoiler do próximo, né? Para Six. Esse texto, sim, é um referencial para entendermos melhor dom de línguas no Novo Testamento. Tá bom? Atos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. Finalizamos aqui, queridos. Dúvidas, perguntas, acréscimos? Então leiam Atos 2 e ali, a partir de Atos 2, nós vamos apresentar então, na próxima quarta-feira, se assim o Senhor permitir, então, o entendimento sobre dons de língua. Mas também vamos ver 2 textos excepcionais, que está lá em Coríntios, né? Na igreja de Corinto. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos orar, terminando, pedindo que a cada dia mais o Santo Espírito de Deus venha nos guiar, venha nos capacitar para melhor servi-los. Que possamos usar os nossos dons fielmente e em amor. Pai, graças te damos pela tua palavra que é sempre viva e eficaz, e nos ajude, Senhor, a ter uma melhor compreensão da tua palavra. Como acabamos de louvar alguns minutos atrás, que os nossos dons e talentos sejam para te servir, ó Pai. Ajude-nos a cada dia mais estarmos cheios, plenos do teu Santo Espírito. Graças te damos pelos recursos depositados para serem investidos em vidas. E eu quero te agradecer por cada vida e cada família aqui representada nessa noite, nesse culto, tanto presencialmente quanto online. Aos que aqui estão, que o Senhor possa nos conduzir em paz e segurança para os nossos lares. E os que já estão em seus lares, que o Senhor possa abençoá-los com uma noite de sono tranquila, assim como os demais. É o que eu lhe peço, e já lhe agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pedi o João, pode se assentar, queridos, o João, para estar
tocando pós-lúdio a melodia da canção que nós louvamos ao Senhor nessa noite, e com uma oração silenciosa estaremos encerrando